Um, dois, três, claquete. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pesco Podcasts, mais um Usina Literária. E dessa vez tô gravando aqui sozinho no estúdio, então tá uma coisa bem diferente, porque os episódios anteriores nós gravamos em dois, eu e o Vitor, e agora a gente fez uma versão mais compacta, uma coisinha pra eu ficar sozinho. Eu achei muito bonitinho pra quem tá vendo no YouTube, achei muito bonitinho mesmo. Tá um estúdio adaptável, como diz meu querido irmão Álvaro. E dessa vez é pra falar de um livro que eu tenho um extremo carinho, que quando a editora Suma assim, postou que eles estavam lançando, cara, eles precisam encaminhar isso pra gente, e por sorte encaminharam, que é A Máquina do Tempo de H.G. Wells, um livro extremamente importante para ficção científica. Ele foi feito até antes de ser chamado de ficção científica, mas é um livro que eu tenho um grande carinho. Eu sou Pedro Gonçalves, esse é a Usina Literária, e vamos falar sobre esse clássico da literatura. A Máquina do Tempo, de 1895, primeiro livro de H.G. Wells. Ele não gostou do texto, ele não gostou da escrita desse texto, mas foi o primeiro livro que ele publicou aos 29 anos. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a vida do H.G. Wells, porque eu quero fazer um podcast só sobre a vida dele. Foi uma vida difícil, mas que tem muita coisa para ser contada, de uma pessoa que tem uma extrema importância na literatura mundial. Ele escrevia de diversos gêneros, isso é muito interessante. Mas para quem não conhece A Máquina do Tempo, eu vou fazer uma sinopse aqui. Primeiro, ele não foi o primeiro livro com o tema futuro, assim, com viagem no tempo, não foi. Tem uns outros que já foram publicados antes, seja franceses, irlandeses. Entretanto, ele foi o primeiro livro a falar de um dispositivo construído para realizar essas viagens. Na era vitoriana, o cara pensou em um dispositivo, uma máquina para realizar esse tipo de viagem. Então ele acaba sendo considerado um iniciante, na verdade, né? um precursor desse estilo, justamente por trabalhar com uma máquina de viagem do tempo. E a sinopse é o seguinte: em nenhum momento eles falam o nome de ninguém, apenas um nome é citado. O homem, que é chamado o Viajante do Tempo, um excêntrico inventor vitoriano, cria um dispositivo capaz de transportar pela chamada quarta dimensão, no caso o tempo, e antes de jantar com seus amigos decide ir ao ano 802.701. Ávido pelo progresso do intelecto humano, todavia frustra-se ao descobrir que a humanidade se degenerou em duas espécies irreconhecíveis: os Eloi, seres frágeis e desprovidos de qualquer inteligência ou criatividade, que apenas viviam de forma idílica, de uma forma muito pura, muito tranquila, né, muito básica, e os Morlocks, criaturas desprezíveis que habitavam túneis subterrâneos e caçavam à noite suas contrapartes da superfície. O livro ele trabalha bastante a questão de argumentos darwinistas. Eu acho isso muito legal, como ele fala da questão da evolução humana, a que ponto nós chegamos para nós nos tornarmos os Elois ou os Morlocks. E é como eu falei, o texto é muito tranquilo, o texto é muito simples. Eu até quando comecei a ler, eu achei que seria uma leitura um pouco mais maçante ou muito mais detalhada. Pensei até que seria um pouco mais semelhante a Júlio Verne, mas não era. É uma leitura muito básica, muito tranquila, ao mesmo tempo muito reflexiva para o nosso futuro. Claro que ele usa... Eu achei até interessante que nós estamos acostumados sempre a... O cara pensa em 1996, o cara pensa em 2000 e pouquinhos. Tem até um livro que é Lan 2440, se não me engano. Mas aí ele pensa num ano extraordinário, que é 802.701. E é muito louco de pensar. Ele fala toda a crítica na questão que os Elois é nossa forma máxima de uso de tecnologia. Ou seja, nós chegamos a um uso de tecnologia e segurança, e isso ele criticava bastante, utilizando argumentos darwinistas. Por que ele usava tão forte argumentos darwinistas em 1895? Ele era orientando de Thomas Henry Huxley, avô de Aldous, um dos principais defensores públicos da teoria do seu amigo Charles Darwin. Então, como ele era um orientando direto, ele trabalhava muito com pesquisa na universidade, ele era orientando de Thomas Henry Huxley, então ele aprendia demais sobre o darwinismo, naquela época lá no auge das pesquisas. Isso é muito interessante. Então ele consegue usar esses argumentos para falar sobre os Elois, e ele critica justamente a questão do uso da tecnologia e da segurança a um extremo. Por quê? E isso nós já conseguimos sentir, já estamos sentindo, que quanto mais usamos a tecnologia nesse ciborguismo que nós estamos vivendo, acaba que nós
nosso corpo não precisa fazer muitas coisas, então nós vamos nos tornando um pouco mais fraco. O exemplo, né, os pelos, nós não somos mais tão peludos como os nossos ancestrais, porque nós usamos roupa, então o corpo se acostuma com isso, e já vai uma evolução. A questão também dos celulares, tudo tá se tornando tão ciborgue, nós estamos usando máquinas para fazer, que o corpo vai ficando um pouco mais fraco, um pouco mais frágil, pois tem quem faça isso. E para segurar este corpo mais frágil, nós temos máquinas também, dispositivos, métodos para trabalhar a segurança. E a segurança novamente nos deixa mais fracos, pois também permite que nós não precisamos nos defender. Enfim, isso tudo vai acarretando, né? Óbvio que em centenas de anos que nós vamos sentir uma grande evolução. O ser humano, como nós conhecemos hoje, daqui a centenas de anos vai ser muito diferente. Já tem até uma pesquisa, se eu achar eu boto aqui nos comentários, mas uma pesquisa mostrando que o cérebro humano vem diminuindo e que daqui a uns 20 e poucos mil anos o cérebro nosso seja do tamanho de uma bola de tênis. Entretanto, as terminações nervosas vêm aumentando, então nós possivelmente seremos menores, mais cabeçudinhos, com um cérebro menor, o que é engraçado, porque os Eloys são justamente isso, seres pequenininhos, sabe, baixinhos, cabeçudinhos, e parecem umas crianças, parecem os Ewoks do Star Wars, mas são pequenininhos. E o ser humano tá se tornando isso, sabe? Mas isso daqui a 20 e poucos, 30 mil anos. O cara chutou lá 802 mil e ficou viável. Duvido muito que uma espécie, nossa espécie humanoide dure tudo isso. Eu duvido bastante. Mas é interessante. Então ele chega lá no futuro e vê tudo devastado. Ele se frustra. Mas o interessante é que os Morlocks, eles chegam... Ele vai pro subsolo, encontra esses bichos, essas criaturas monstruosas e fortes. Os Morlocks, eles são uma versão do trabalhador, no sentido... o chão de fábrica. Eles eram trabalhadores que ficavam lá embaixo, pessoas que trabalhavam lá embaixo, digamos, às vezes até podia ser, quem sabe, uma questão de casta. Isso lembra também uma ideia que é apresentado em Metrópolis, né? Os trabalhadores ficam no subsolo só para pro povo mais nobre ficar em cima. Enfim, e por que eles tornaram essas criaturas desprevisíveis e fortes? Porque eles eram acostumados a mexer com máquinas pesadas, sabe? Com as chaves, com as engrenagens. Então isso tornou eles mais fortes e um pouco mais brutos. Aí eles vão à caça, né, dos animais. Enfim, tem toda uma questão e é muito incrível como ele trabalha com esse argumento darwinista. E uma coisa, novamente, voltando a falar que ele não cita nomes, é o tempo inteiro fazendo essa narração, o tempo inteiro usando as profissões, o médico falou aquilo, o médico disse isso. Porém, um momento da história, ele é citado o nome. E eu achei isso muito, muito massa mesmo, porque porque se o livro, que é aqui a editora Suma nos encaminhou, que tá lindo demais, cara. O texto, obviamente, já é maravilhoso, mas a encadernação tá linda. Tem um prefácio muito bom do Braulio Tavares. E as ilustrações do Davi Augusto, cara, é uma coisa fenomenal mesmo, tá lindo demais. Mas por que eu falo? Porque tem um momento do livro que um personagem vê, ele vai procurar o viajante no tempo, que tá meio sumido, ele fala assim, ele fala que vai sair, ele tá meio sumido, e acaba que ele vai procurar o cara. E nesse momento ele cita o nome. Só que você meio que não presta atenção, sabe? Você não presta tanta atenção, e o que é interessante é que se o livro, pra mim, né? Claro que você pode prestar atenção nisso, mas eu já vou jogar a dica aqui, porque eu meio que fiz um mind blowing aqui quando eu estava lendo, porque o livro ele vem com essa nota. Então, quando ele fala, já vou adiantar para vocês, quando ele fala que o jovem está procurando o viajante no tempo, que ele abre uma porta assim numa sala, preste atenção. Aqui, a nota. Esta é a única vez em todo o livro que surge o nome desse personagem. Há um consenso de que se trata do próprio narrador. O instante em que o viajante do tempo acredita tê-lo avistado seria logicamente o momento em que ele abre a porta do laboratório e avista.
a imagem fantasmagórica de uma figura sentada no centro de uma massa turbilhante escura com reflexos de bronze. Então, quando um nome aparecer, você vai estar todo mundo chamando por profissões. Quando um nome aparecer, preste atenção nesse nome, sabe? Porque depois vai encaixar. Eu falando dessa nota aleatoriamente, você pode não entender, mas vai fazer sentido. Então, lendo esse livro, preste atenção quando um nome aparecer. Eu achei isso incrível, sabe? Ao mesmo tempo que às vezes é um método mais tranquilo, não vamos botar nome, vamos botar profissões, o jeito, a narrativa dele é muito fascinante, cara, é muito fascinante. Por quê? Porque a narrativa começa numa terceira pessoa, esse que vai ser citado o nome, e ele fala que eles estavam entre amigos ali, e aí o viajante do tempo chegou todo mal vestido, com muita fome, falando que vai tomar um banho, já volta pro jantar, que quer contar uma grande aventura. E aí quando ele conta a grande aventura, abre aspas, é toda a narração pelo próprio viajante. Como se ele fala, eu não vou conseguir reproduzir. É como você tentando reproduzir o que alguém falou. Não vou conseguir falar nas mesmas palavras, mas foi basicamente isso. E aí ele vai narrando. E cara, é uma viagem incrível, é um texto incrível mesmo. Eu recomendo. Já é um livro que eu tinha muita vontade de ler. É algo fascinante que me ganhou quando eu estava no ensino fundamental. E aí a editora Suma lança essa fantástica encadernação. Cara, lindo, lindo, lindo. Fica uma incrível dica de leitura para você que gosta de ficção científica. Se você gosta de ficção científica e não leu A Máquina do Tempo, leia. Leia, porque isso aqui é um dos primórdios da ficção científica e tem uma importância incrível para tudo. Às vezes, para todos os nossos produtos de ficção científica que brincam com a questão temporal, esse cara aqui, H.G. Wells, foi o precursor na ideia do dispositivo que realiza isso. Beleza? Mais informações você pode encontrar na editora Suma. E se você ficou interessado em comprar esse livro, eu vou deixar um link promocional aqui embaixo. Beleza, Johnny, que está editando o vídeo? Também pode... Bota o linkzinho ali embaixo. No momento estamos sem um link promocional, porque não teve o número de compradores suficiente, então a Amazon nos cortou. Porém, se você ver o podcast, ver os vídeos, ouvir nos players, compartilhar com seus amigos, divulgar o material que nós fazemos com tanto carinho para vocês, quem sabe não ter esse próprio benefício que é para vocês, é descontos incríveis. Então, por favor, compartilha para que nós possamos ter mais links promocionais. Vou botar um link promocional desse livro aqui na descrição da Amazon, então você pode comprar ganhando até, às vezes, algum desconto. Beleza? Muito obrigado para você que ouviu pelo seu player predileto o nosso episódio do Usina Literária, para você que viu pelo YouTube, tá? Um forte abraço, um beijo e até mais. E até o próximo Usina Literária ou até o próximo podcast aqui do PC Podcasts. Falou! Eu acho que eu já falei. Um forte abraço, um beijo, até mais. Se não, um forte abraço, um beijo, até mais. Suas coisas lindas.